Eu vou falar um pouquinho agora sobre ciclo de vida de gimnospermas. Quando a gente olha para ciclo de vida de planta, depois que a gente viu ciclo de vida de briófitas, ciclo de vida de pteridófitas, a gente começa a detectar padrões, né? Olhando aqui, por exemplo, para a gente começar falando de ciclo, né? Como é um exemplo de uma planta ali que está no início das espermatófitas, né? Ela tem separação de sexos, então tem plantas femininas e plantas masculinas, né? As plantas masculinas produzem os, os cones masculinos, né? Que a gente falou antes, os estróbilos, né? E eu já mostrei essa estrutura para vocês, né? Que é o megasporófilo, onde são produzidos os óvulos. No cone masculino, então, no interior, né, cada unidade dessas, né, o microsporófilo, vai produzir, tem os microsporângia, os microsporângios. Cada microsporângio produz uma série de micrósporos. Micro é para designar masculino. Então, a gente tem o esporófilo masculino, os esporângios masculinos e os esporos masculinos. E do lado feminino, né? O esporófilo feminino, que vai produzir o esporângio masculino, e que dentro do esporângio a gente vai ver mais tarde, né, como é que ocorre a formação do óvulo, né? Tanto a parte da gametogênese, a megagametogênese, que é a formação do gameta feminino, quanto também a parte da fecundação, né? Mas vai ter a formação de uma estrutura chamada nucela, não é necelos, não, está escrito errado aqui, nucela, que é um tecido nutritivo, e tem também a célula mãe do megásporo, né, que é uma célula da planta, né, que vai dar origem, ela vai entrar em meiose para dar origem ao megásporo. Como vocês já viram antes, então mega feminino, é o esporo feminino. Quando o esporo germina, né, então agora ele vai começar a entrar em divisão celular e vai produzir o gametófito feminino. Tá? Esse gametófito feminino, então, se desenvolve para produzir a célula ovo. Tá? Deixa eu ver que está aqui. Sim, até aqui. Ó. Então, vai ter uma série de divisões que não está bem claro aqui até chegar na célula ovo. O esporófilo masculino, né, vai produzir micrósporo, que depois vai se desenvolver para produzir o grão de pólen, né, dentro do micrósporo, o grão de pólen, e ele germina dentro, dentro do corpo da mãe, né, quando ele chega, quando ele entra em contato com a semente, ele é absorvido pela semente, tem uma região na semente onde ele se desenvolve, germina, né, e fecunda a oosfera, né? Vai produzir então o embrião. A partir daí então temos o zigoto e o embrião. O embrião começa a crescer, né? Ele se desenvolve dentro do óvulo, o óvulo também se desenvolve, né? E esse processo todo é a formação da semente. Então é uma etapa muito importante toda essa aqui de formação da semente, né? Por causa do que a gente já falou antes, né? do papel da semente, da importância da semente na propagação das plantas. Aqui um outro exemplo de uma conífera, né? Que a gente podia, por exemplo, o caso da araucária ou do pinus, né? A gente tem o megastróbilo, o microestróbilo, né? Os microsporângios, né? Que são cada unidade dessas, né, cada escaminha dessas aqui é um microesporângio. Dentro do microesporângio, os micrósporos,
e os grãos de pólen, né? E do lado feminino, né, cada unidade também vai ter um óvulo. Esse óvulo tem uma região, uma abertura chamada micrópila, onde entram os grãos de pólen. Esse grão de pólen germina ali dentro, né, e vai ocorrer depois meiose. Aí que vai haver a formação do gametófito feminino e o gametófito masculino. Tá? Então, a célula mãe do megásporo entra em meiose, vai produzir o megásporo, que depois começa a crescer, né, começa a se desenvolver e vai produzir a estrutura receptora feminina. Né? O gametófito feminino vai ter o arquegônio, que é a estrutura receptora. Dentro do arquegônio, a osfera. A osfera é fecundada e após a fecundação começa o desenvolvimento da nova geração esporofítica, a nova planta 2N. Tá? Então, isso ocorre então dentro daquele tecido nutritivo. Dentro do gametófito, no caso das gimnospermas, é interessante que inicialmente o tecido nutritivo, antes no início do desenvolvimento do óvulo, era nucela. Mas agora é o próprio megagametófito que vai servir de tecido nutritivo para o embrião. Então, a porção alimentar daquele pinhão do Paraná que eu falei antes é o megagametófito, né? Material haploide. Bom, então, depois que se desenvolve, germina, né? Cai, é transportado para algum lugar, germina, e aí tem uma planta jovem que vai crescer e o ciclo se repete. Isso aqui é essencialmente a mesma coisa, né? Só com alguns termos diferentes, né? Então é só para vocês observarem, né, o uso de termos diferentes. Aqui a gente fala do mesmo jeito que a gente fala em megasporófilo e microsporófilo, a gente fala em estróbilo feminino, estróbilo masculino, como também tem os nomes comuns, né? No caso do pinheiro, a gente tem a pinha. Essa estrutura, o estróbilo feminino, é chamado de pinha. Então, cada uma escaminha dessas, né, cada um megasporófilo vai produzir um megasporo. Mesma coisa que eu já falei antes, né? Não tem nem que ficar me repetindo. E do lado masculino, né, plantas separadas, tem a formação então do pólen. Esse pólen vai entrar em contato com o megasporófilo, vai germinar, fecundar, vai ter o desenvolvimento então do gametófito feminino, né? E a partir daí o desenvolvimento do embrião, termina, fecha o ciclo. Se vocês repararem, tem semelhança com o que a gente viu antes, né? O que muda agora nas espermatófitas é a importância da fase semente. Quando antes, né, não tinha esse grande desenvolvimento do embrião depois da fecundação. Então, logo depois da fecundação, o embrião já germinava, sem ter toda essa estrutura protetora. Então, a grande revolução nas espermatófitas foi desenvolver o embrião dentro de uma estrutura protetora. Aí esse embrião desidrata dentro dessa estrutura, né, amadurece, fica pronto para germinar e tem reservas nutritivas que pode levar no processo de dispersão.